Vamos então retomar aqui o nosso estudo do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 18, os tempos são chegados. Sinais dos tempos, nós vamos para o item 19, que vai até o 25 para fechar aqui essa primeira parte. Então, dando continuidade àquele nosso raciocínio, no nosso item número 18, Kardec dizia aqui, só para a gente fazer uma recapitulação, que essa fase dos tempos são chegados, que é o que a gente tem visto, dessas tantas mudanças, e trouxemos aqui várias reflexões em torno dessas ideias, para mostrar que os sinais vêm se diluindo com o tempo. Ele não fica concentrado numa única geração, como se imagina. Todo mundo acha, como a gente comentou, que o seu tempo é o tempo chegado. Então assim foi para quem estava no ano 1000, quando naquela época de Nostradamus, que ele tinha feito ali comentários, 1000 passarás, 2000 não chegarás. Aí no começo do século XX, o cometa Halley, em 1910, já prenunciava o fim do mundo. Depois teve o bug do milênio. Então cada geração imaginando que a sua é a pior de todas, imaginando de fato o próprio fim do mundo. Então nós vimos aí que são várias situações que vão acontecendo, principalmente dentro do campo moral. Muito mais do que esperar grandes catástrofes geológicas ou climáticas, que promovem, sem dúvida nenhuma, grandes desastres aqui na nossa vida cotidiana, mas as transformações morais são aquelas que ficam. Porque se pensarmos nas transformações, nessas mobilizações geológicas ou climáticas, elas acabam ficando registradas no tempo, na história. Então aconteceu isso numa determinada época, uma grande tragédia aconteceu, o tempo foi passando e as coisas, pessoas desencarnaram, aquilo que foi destruído já foi reconstruído, e tudo ficou então no campo das estatísticas. Agora, quando nós falamos em grandes transformações morais, isso sem dúvida nenhuma é um legado deixado para as gerações seguintes, e nós então evoluímos a partir, vamos dizer assim, como essas transformações são positivas, nós a entendemos como sendo, transformações que solidificam um alicerce sobre o qual nós construímos então novas ideias. Então foi assim, por exemplo, uma época marcante na própria época de Kardec, naquele período, quando nós tivemos o Iluminismo, tivemos ali a Revolução Francesa, muito mais do que todas as decapitações, os assassinatos, os conflitos, as ideias prevaleceram, e a partir daquelas ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, nós começamos então a ver a independência de nações, mudanças de sistemas de governo, saindo daquele absolutismo que havia na Europa para um novo regime que não era necessariamente democrático, mas era uma forma em que a sociedade participava muito mais, restringindo o poder das monarquias. Tivemos ali a Revolução Industrial, que foi fundamental na promoção do progresso da humanidade, naquele período, final do século XVIII, começo do século XIX. Então vemos que muito mais marcantes do que as transformações físicas do nosso planeta, as transformações morais são aquelas que prevalecem. E nós temos que ficar atentos a isso, porque esses são os sinais dos tempos. Porque dentro da figura de linguagem, do folclore bíblico que é apresentado no livro das Revelações, no Apocalipse, nós temos ali mortos se levantando, cavaleiros aparecendo, grandes tragédias de pragas. Então, quando nós focamos nisso, qualquer tipo de desastre que acontece no nosso mundo, se imagina que isso é o prenúncio do fim do nosso planeta. E quando nós começamos a racionalizar aqueles sinais e entender exatamente o sentido daquelas alegorias, nós percebemos as transformações morais. Das guerras, por exemplo, quando nós pegamos a Primeira Grande Guerra e a Segunda Guerra Mundial,
que foram 2 eventos no século XX que, sem dúvida nenhuma, marcaram a história da humanidade, nós de imediato pensamos nas todas as destruições, todas as estatísticas das mortes, de material bélico utilizado, de prejuízos materiais, mas não pensamos no que a humanidade aprendeu a partir desses eventos. Criamos instituições para poder mediar os conflitos mundiais, modificamos as nossas leis, cuidamos melhor da nossa ciência. Mas o que fica marcado é exatamente ali, tantas pessoas morreram, 65 milhões de pessoas desencarnaram na Segunda Guerra Mundial, mais 20, 30 milhões na Primeira Guerra Mundial, mas a morte em si, ela faz parte da nossa natureza. É certo que essas mortes vieram de uma forma trágica, mas nós nunca prestamos atenção nas questões morais que não são medidas através de estatísticas, não são observadas a curto prazo. Nós temos ali um aprendizado que vai se desenvolvendo conforme a sociedade vai amadurecendo. Então isso é que nós temos que focar, nas grandes transformações morais que a humanidade vem sofrendo, em geração após geração. E isso sim é o prenúncio dessa grande transformação que nós esperamos dentro dessas predições trazidas então por Jesus. No século XVIII, no item número 18, então, Kardec fala desses dois tipos de sinais que nós podemos observar. Recapitulando então do estudo passado, no 18 ele coloca: essa fase já se revela por sinais inequívocos, essa fase de mudanças morais, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que aparecem e começam a encontrar os ecos. É assim que se vê fundar uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, per iniciativa e sob impulso de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração, e que as leis penais vão se impregnando a cada dia de sentimentos mais humanos. Então ele lembra disso no século XIX. Isso porque Kardec, pelo menos naquele trabalho inicial de elaboração da doutrina espírita, ele não acompanhou os grandes eventos que aconteceram no século XXI, no século XX, que foram, sem dúvida nenhuma, muito marcantes: evolução tecnológica, conflitos desastrosos, evolução moral, tudo isso foi muito intenso. Então, se para ele no século XIX ele já observava essa intensidade, imaginemos se ele pudesse observar também no século XXI. Bom dia, Thales. Bom dia, João. Os preconceitos raciais se enfraquecem, lembrando que no século XIX nós tínhamos a escravidão, e Kardec, quando desencarnou, em 1869, ele não presenciou a abolição da escravatura no Brasil e em outros países. E isso também denota uma mudança significativa que para nós também é um evento histórico. Aprendemos, já que a escola tem por objetivo informar e instruir, ela muitas vezes não considera as questões morais desses eventos. E no Brasil, falar para nós da abolição da escravatura e da proclamação da República, que são dois eventos apenas, que fazem parte apenas de capítulos de livros de história, para nós foi uma grande mudança. Uma grande mudança com essa diminuição do preconceito, com a humanização, no específico para nós, da nossa nação, e isso não é percebido. E como não notar a libertação de pessoas que eram escravizadas, cujas vidas tinham pouco significado? E continua: os preconceitos raciais se enfraquecem, os povos começam a se olhar como os membros de uma grande família. Pela uniformidade e facilidade dos meios de transação, eles suprimem as barreiras que os separavam. De todas as partes do mundo, eles se reúnem em comícios universais para os torneios pacíficos da inteligência. E nessa mesma época também, quando fala sobre os povos começam a se olhar, a gente lembra também naquela época do imperialismo europeu, onde os países da Europa fatiavam a África, parte da Ásia também,
pegando ali colônias para si próprias, e foi exatamente nesse século XIX para o século XX que muitas nações africanas também se tornaram independentes. A gente lembra, a África do Sul era uma colônia inglesa, Angola era uma colônia portuguesa, e tantas outras nações que eram simplesmente controladas e tratadas como simplesmente o quintal dessas nações e sua população como serviçais também dessas grandes nações. E ali no século XIX, então, tudo começou a se modificar. No século XX, em especial, onde nós observamos essas grandes mudanças, percebemos então essa humanização, não apenas do Brasil, lidando, né, com os seus escravos, com essa questão do preconceito, mas a própria humanidade, esses países mais desenvolvidos também se preocupando. Tanto que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial decorrente exatamente dessas grandes mudanças. Dessa parte de fim de colonização, interesses políticos, expansionistas e coisa e tal. E continua aqui para nós agora. Falta, porém, a essas reformas uma base para se desenvolverem, se completarem e se consolidarem. Uma predisposição moral mais generalizada para frutificarem e se fazerem aceitar pelas massas. Isso é um sinal característico da época, o prelúdio do que se realizará em uma maior escala à medida que o terreno se tornar mais propício. Então não adianta a gente imaginar que tudo simplesmente vai acontecer de uma hora para outra. Então, como nós vimos assim dentro desses eventos, de pensar que a humanidade se tornaria mais solidária, mais preocupada, que essa questão de entendimento internacional seria uma coisa que naturalmente surgiria nas nossas relações, nós acabamos então, a partir da ruptura daquele velho tipo de sistema imperialista que teve no nosso planeta, nós tivemos que passar por 2 grandes guerras mundiais para dar aquele chacoalhar na humanidade, e a partir desse abalo, eles pararem, se sentarem em torno de uma mesa e começarem a conversar o que nós podemos fazer para evitar que isso volte a acontecer. Então, quando coloca que esse tipo de intenção é um sinal característico da época, o prelúdio que se realizará em maior escala à medida que o terreno se tornar mais propício. Então, a partir dessa chacoalhada, dessa quebra, desses pensamentos dominadores que se tinha e tudo mais, nós conseguimos promover uma grande mudança. Ainda temos muito, sem dúvida nenhuma, a observar. Quando nós falamos assim, nossa, mas esse período que nós estamos vivendo, com essa época de corrupção, com essa época de crises sociais, crise econômica, parece realmente que o fim do mundo chegou. Vamos voltar para o século XIX e ver como viviam aquelas pessoas. Como nós estávamos vivendo naquela época. Naquele período em que os interesses dessas nações mais fortes, mais poderosas, faziam com que elas simplesmente ignorassem aqueles que eram os mais fracos. Então tivemos sim grande progresso, né? Só que como os nossos olhares estão voltados apenas para o presente, porque assim nós somos educados, é muito difícil a gente fazer comparação com o passado. E muito mais do que isso, é muito difícil nós fazermos uma comparação conosco mesmos naquele período anterior. Como nós vivíamos, como vivemos hoje. E agora entrando no nosso estudo de hoje. O item 19. Outro sinal, não menos característico do período em que entramos, é a reação evidente que se realiza no sentido das ideias espiritualistas. Uma repulsão instintiva se manifesta contra as ideias materialistas. O espírito de incredulidade que se apossara das massas, ignorantes ou esclarecidas, e as havia feito rejeitar, com a forma, o próprio fundamento de toda a crença. Parece ter sido um sono, de cujo despertar sente-se a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Involuntariamente, onde o vazio se fez, procura-se qualquer coisa, um ponto de apoio, uma esperança. Aqui Kardec lembra que esse grande movimento espiritualista, bom dia fraterna, essa grande mudança nesse sentido espiritualista começa exatamente naquele presente, quando a doutrina espírita surgiu, como um modo de pensar alternativo. Não vamos pensar numa filosofia alternativa, porque todas as religiões, todas as escolas
tem suas propostas filosóficas. Então não é a falta de filosofia, é o modo de exercitar esses novos pensamentos que vão fazer então a diferença. Começar a analisar mais racionalmente aquilo que é trazido de uma forma dogmática, começar a fazer com que esse novo modo de pensar também modifique o modo de viver das pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, nós tivemos, vamos dizer assim, 4 grandes movimentos religiosos na história da humanidade, né? Isso é claro a minha visão, a minha opinião. Nós tivemos então inicialmente quando o próprio monoteísmo surgiu, naquela região do Oriente Médio, onde nós tivemos ali o povo hebreu começando então a vivenciar essa experiência monoteísta, saindo daqueles deuses para tudo e cada tribo tinha a sua, começaram então a viver dessa forma, mas foi um movimento muito pequeno. A gente lembra que hoje, quando a gente fala, né, que Abraão, que era o pai de toda aquela comunidade, começou a falar do monoteísmo. A ideia que a gente tem é que a partir do momento em que Abraão falou sobre monoteísmo, o planeta inteiro começou a pensar dessa forma também. E na verdade essa ideia surgiu numa pequena vila no meio do Oriente Médio, que acabou depois se sucedendo com as gerações daquele mesmo povo, para chegar no judaísmo como também monoteísta. Mas até aí a gente fica pensando de que modo viviam aqueles que estavam na América, aqueles que estavam na África, aqueles que estavam no restante da Ásia, da Europa. Será que eles estavam conectados com o que acontecia lá no Oriente Médio? Naturalmente que não. Então, mas Abraão surgiu então com a primeira ideia de monoteísmo. Depois nós tivemos a própria vinda de Jesus. Muitas vezes nós falamos, né, porque Moisés, na verdade Moisés era um continuador daquele mesmo pensamento, que teve, sem dúvida nenhuma, um período muito marcante na sua época, mas tudo começou exatamente com Abraão, antes de Moisés. Então Moisés deu uma sequência. Então quando se fala sobre essa primeira revelação que a doutrina traz, Moisés então se baseia naquilo que já existia. Ele apenas traz novas leis e foi, sem dúvida nenhuma, um grande legislador, não apenas dentro dessas ideias espiritualistas, mas na própria vida da sociedade, né, de acordo com o que a gente vê nos textos do Antigo Testamento, como Deuteronômio, como Levíticos, onde nós temos leis ali que regem a relação das pessoas no cotidiano, lidando com as propriedades, com os escravos, com a própria família e tudo mais, né? E aí traz aquela assinatura, né, de grandes revelações divinas. Mas Abraão foi o primeiro, Jesus foi o segundo, depois nós tivemos Martinho Lutero, final do século XIX, começo do século XX, com a reforma religiosa, dentro daquela instituição que estava corrompida, que estava voltada por exercício do poder, os interesses seculares, voltados apenas para a dominação física do nosso planeta. Martinho Lutero então se rebelou contra isso, trouxe para nós novas ideias, começaram então a surgir novas filosofias, como foi o caso da Igreja Anglicana, da Igreja Luterana, da Igreja Calvinista. Então surgiram ali os protestantes. E a partir desses protestos, a própria Igreja se reformou. Porque se não fosse por essa movimentação, ela continuava naquela dominação, interessada apenas nesse poder no nosso planeta, no nosso mundo físico, corrupta, né, completamente fora dos princípios cristãos que haviam sido estabelecidos pelo próprio Cristo. Então Martinho Lutero trouxe essa grande proposta. E depois, no século XIX, surgiram então essas novas ideias espiritualistas propostas pelo próprio Kardec. Então nós tivemos ali 4 grandes movimentos religiosos que marcaram, pelo menos, a nossa trajetória. Nós poderíamos falar sobre o próprio budismo, que surgiu ali no século VI, século VII a.C., a religião islâmica, que surgiu no século VI século VII depois de Cristo. Mas aí são religiões religiões e filosofias, né? Porque o budismo está muito mais para a filosofia do que para a religião. Mas são 2 escolas que surgiram também trazendo propostas monoteístas, propostas de elevação espiritual, mas focadas ali, né, dentro daquela cultura, dentro daquela religião. A doutrina espírita, como a gente lembra, ela surgiu não para trazer uma religião concorrente das demais. Ela veio dizer assim, olha, você, independente da sua crença, se você é budista, se você é muçulmano,
se você é hinduísta, se você é cristão, quando você desencarnar, você vai para o mundo espiritual e vai ficar vivo e ativo. E você depois vai reencarnar, você vai se submeter a leis de causa e efeito, filosofias e tudo mais. Então você pode adorar o seu Deus, não importa. O que você tem que prestar atenção é que você, depois que você morre fisicamente, o seu espírito continua. É você, como espírito, continua evoluindo dessa forma dinâmica, fora dessa visão dogmática e circunscrita, né, em paraísos, em infernos e em tantas outras ideias. Então, Kardec diz assim para nós, então, a partir daquela época, né, desse período, nesse grande movimento regenerador, o Espiritismo tem um papel considerável. Não o Espiritismo ridículo, inventado por uma crítica zombeteira, mas o Espiritismo filosófico, tal como o compreende todo aquele que se der ao trabalho de procurar a amêndoa sob a casca. E aqui a gente lembra sempre, quando Kardec faz essa comparação entre o Espiritismo filosófico e esse Espiritismo inventado por uma crítica zombeteira, ele faz exatamente aquela comparação que nós já há bastante tempo temos tratado, quando nós falamos sobre o Espiritismo do fenômeno e o Espiritismo filosófico. Esse do fenômeno, sim, trata desse aspecto científico, mas para a massa, né, para aquelas pessoas que têm contato com a doutrina espírita desse modo imperfeito, desse modo incompleto, acaba vendo a doutrina espírita como algo que lida com fantasias, lida com sobrenatural, com tudo aquilo que estimula a imaginação da humanidade. Tanto é assim, né, que nós temos, por exemplo, hoje, em pleno século XXI, nos Estados Unidos, quando você fala de uma reunião espírita, eles usam essa expressão espírita porque se relaciona com os espíritos. Não porque espírita, porque tem o conceito filosófico como base. Então, vamos fazer uma reunião espírita. O que eles imaginam? Pegar uma tábua Ouija e, pegando essa tábua Ouija, coloca então uma vela e começa a falar com os espíritos. Isso é uma reunião espírita dentro da visão daqueles que vivem nos Estados Unidos. E você fala aqui no Brasil, vamos fazer uma reunião espírita. Tem um conceito completamente diferente. Né? A tábua Ouija é aquela que tem as letras, né? E tem aquele negócio que você coloca a mão em cima e ela vai guiando. Que passa nos filmes de terror que a gente vê na atualidade, né? Então ela é chamada de assim, ó, Ouija. Esse é o nome dela. E nos Estados Unidos, inclusive, né, uma amiga nossa comentava sobre isso, você encontra essa tábua nas lojas de brinquedos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um exemplo, né? Você vai numa loja, numa prateleira você começa a olhar, e ali você tem banco imobiliário, você tem o detetive, você tem o War, e depois embaixo você tem a tábua Ouija. Você compra isso, e depois tem um manual de instruções também. Então você não precisa ir numa casa, numa loja que venda produtos místicos. Não, você vai numa loja de brinquedos. Então a gente vê assim, esse tipo de espiritismo ridículo que Kardec comenta é exatamente essa visão de imaginar a doutrina espírita como um instrumento para fazer especulações, brincadeiras, satisfazer curiosidade sobre essa relação do mundo espiritual, mesmo que essa relação seja verdadeira. Você imaginar, por exemplo, faz uma evocação e você tem uma manifestação real. Mas o propósito em si, sem esse objetivo filosófico, acaba fazendo com que as pessoas utilizem esse aspecto espírita de um modo absolutamente imperfeito, precário, perigoso e lamentavelmente também inútil no sentido de promoção espiritual. Né? A mesma coisa, né, Paty? A gente tem copos, né, que essa brincadeira do copo também é a mesma coisa, né? Só que essa tábua Ouija, ela é personalizada, ela é bonita, ela tem aquela cor, assim, os designers fazem isso de um modo muito caprichado, né? Com aquela textura antiga, com símbolos místicos e coisa e tal. Então, é um objeto bonito. É só o propósito que acaba não sendo dos melhores, né? Deixa eu ver aqui. Tá certo, né? Quero só ver o Miriam. Então temos assim essa visão. Então Kardec propõe exatamente esse tipo de mudança de pensamento, de ver a doutrina espírita
como um movimento regenerador, de esclarecimento, de trazer para nós essa realidade espiritual de um modo mais claro, independente de crenças. Embora hoje nós tenhamos aspectos do mundo espiritual diferentes de acordo com cada filosofia, cada um pinta um quadro, traz para nós um cenário de acordo com os seus dogmas. Então fica brigando assim, não, existe, não existe, você vai para lá, você vem para cá. Mas qual é exatamente a realidade? Baseado em quê? Há necessidade de nós explorarmos o mundo espiritual de um modo mais objetivo, e é essa a proposta da doutrina espírita. Não trazer para nós assim, não, o mundo espiritual é desse jeito, você tem que acreditar dessa forma diferente. Não, mas vamos pensar de que modo que nós podemos entender o mundo espiritual. E para isso, então, nós temos agora essa maneira de fazer esse trabalho se conectando com o mundo espiritual através dessa nova realidade. Ele continua, pelas provas que fornece das verdades fundamentais, ele preenche o vazio que a incredulidade criou nas ideias e nas crenças, pela certeza que ele dá de um futuro de acordo com a justiça de Deus, e que a razão mais severa pode admitir, ele ameniza as amarguras da vida e previne os funestos efeitos do desespero. Aqui ele está falando dos efeitos do materialismo, porque naquela época, a gente lembra sempre que o século XIX, ele foi uma época de transição muito importante para a filosofia espiritualista. Saía daquela dominação do pensamento religioso cristão na Europa, tanto protestante como também católico, em que você tinha que acreditar, senão você ia para o inferno, senão você seria punido pelos tribunais, né, de Santo Ofício, tanto da Igreja Católica como também a própria Inquisição protestante. Basta a gente lembrar da história de Salem, lá nos Estados Unidos, onde pessoas foram enforcadas, acusadas de bruxaria por protestantes, né? Então, quando chegou com o iluminismo, com um novo modo de pensar, houve então essa ruptura do pensamento, né, da sociedade com a dominação religiosa. As pessoas começaram a viver o seu modo de pensar sem medo. E aí surgiram novas ciências, novas ideias. E muita gente dizia assim, olha, se a única proposta que eu tenho para ver o mundo espiritual é a proposta dessas instituições, então eu não quero mais acreditar em nada. E passaram a viver de um modo materialista, que não acreditando, muito mais por rebeldia, aquilo que a gente sempre fala. A ideia do ateísmo que nós temos tanto na atualidade como no passado é uma proposta, na verdade é uma contraproposta. Não é uma proposta. Você não propõe acreditar em alguma coisa. Você faz uma contraproposta contra aquilo que você não gosta. Então, se você é obrigado a acreditar desse jeito, então eu prefiro não acreditar. É sempre por essa base, tenhamos essa certeza. Como eu sempre falo para vocês, se vocês perguntarem para um ateu por que ele não acredita em Deus, o primeiro argumento que ele vai utilizar vai ser uma crítica para a igreja, uma crítica para a Bíblia. Então, na verdade, a crença dele se baseia num contra-ataque daquilo que é proposto. E a mesma coisa acontecia naquela época, só que de um modo muito mais intenso. O pensamento científico estava muito aflorado naquela época, uma rebeldia contra as instituições religiosas também muito aflorado. E aí então as pessoas não acreditavam, só que isso não era simplesmente uma ideia de você dizer, olha, eu não acredito mais, bom dia, beijos. Eu não acredito mais naquilo tudo, porque a gente lembra sempre que uma proposta filosófica de vida, seja ela espiritualista, seja ela materialista, ela não é apenas uma crença, ela é algo que interfere na vida das pessoas. E o que Kardec comenta nos seus livros era a grande quantidade de pessoas que, tomadas pelo desespero, numa época em que crises aconteciam à torto e à direita, as pessoas optavam pelo suicídio. Já que ela não acreditava em nada, então qual é a preocupação dela? Ela só precisava ter um pouco de coragem. Um pouco de coragem para agir dessa forma, para interromper a sua vida, mas sem a preocupação daquilo que viria depois como consequência. Se ela parou de acreditar no inferno, porque a gente lembra que durante muito tempo o suicídio era algo violentamente criticado pela igreja. Tanto que pessoas que cometiam suicídio não eram
não eram sepultadas em solo sagrado. A pessoa era enterrada num quintal, num terreno baldio, no meio de uma floresta, porque ela era proibida de ser sepultada dentro de um cemitério cristão. Então era uma coisa assim, muito dramática para aquela época. E a partir do momento que as pessoas pararam de acreditar, elas não estavam nem preocupadas se o corpo dela ia ser enterrado, ia ser cremado, ia apodrecer, ia ser jogado fora. Ela simplesmente optava pelo suicídio. E é isso que Kardec coloca para nós. Ele diz assim que o Espiritismo então fazia uma proposta, apresentou uma proposta naquela época, de preencher esse vazio que a incredulidade criou nas ideias e nas crenças. De que incredulidade nós estamos falando? Dessa rebeldia contra o pensamento religioso dominante daquela época. Então ele falava assim, olha, se eu tenho que acreditar em Deus e esse é o único jeito, então eu prefiro não acreditar. A doutrina espírita falou, não, peraí. Vou te oferecer uma outra forma de conhecer Deus. Se você não aceita o caminho que é apresentado para você, tenta pensar dessa forma diferente para você chegar no mesmo objetivo. E foi aí então que a doutrina espírita conquistou muitos adeptos, principalmente desses que tinham pensamentos mais racionais, pensamentos mais científicos, ideias mais voltadas para a filosofia. E é por isso que nós vemos, quando estudamos um pouquinho daquilo que Kardec vivia na sua época, nós tínhamos ali as sociedades espíritas formadas por homens de grande intelecto. E não era à toa, porque esses homens de intelecto acabavam então não mais aceitando a proposta dogmática da igreja, ou das igrejas. E aí então falou assim, não, você pode conhecer Deus de um modo diferente. Vamos pensar, vamos analisar os sinais, vamos analisar ali a causa, o efeito. Então, toda essa proposta apresentada por Kardec naquela época, que hoje nós nos sustentamos, era vivido de uma forma muito intensa naquela época. E isso, lamentavelmente, a gente percebe que no Brasil nós tivemos uma perda também, né? Principalmente porque esse aspecto espírita, do espiritismo aqui no Brasil, ele se misturou muito com o pensamento religioso. Se nós achamos que a doutrina espírita que nós vivenciamos hoje, aqui no Brasil, ela tem uma semelhança com aquilo que Kardec viveu naquela época, nós estamos redondamente enganados. Ah, mas eu sigo o livro dos Espíritos, só que a nossa visão é sempre voltada para aquela influência religiosa da qual nós estamos impregnados. Nós nascemos nesse meio religioso aqui no Brasil. Muito diferente do que acontecia naquela época. Se nós pegássemos, por exemplo, assistíssemos a uma reunião na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e nós tivemos a oportunidade, por isso que eu trouxe para vocês aqueles boletins que Kardec publicou até 1861, se eu não me engano, lá nas revistas espíritas, ele trazia o boletim de todas as suas reuniões. E nós líamos esses boletins exatamente para saber o que eles faziam naquela época. Como eles viviam. Então, se nós hoje, que frequentamos os centros espíritas, frequentássemos uma reunião da Sociedade Parisiense, daria a impressão de que nós estaríamos em outro planeta. Do que eles estão falando exatamente? Se eles não citassem sobre Jesus, sobre mediunidade, a gente ficaria completamente perdido. Porque nós não veríamos ali uma reunião com sentido religioso como nós vemos hoje nos centros espíritas. Que muitos centros espíritas, inclusive, acabam se transformando quase numa igreja diferente. Tamanho o peso da religião, da fé, nesse sentido religioso, que elas têm. E isso, naturalmente, pelas influências religiosas e pelas tradições que nós temos aqui no Brasil. O Braz lembrou aqui, minha mãe foi encomendar uma missa para meu irmão que morreu por um tiro disparado por acidente provocado por ele mesmo. O padre rejeitou, ela quase morreu de paixão, encomendou a missa dele em uma igreja católica brasileira. Isso é muito natural, Braz? Principalmente nessa época mais antiga, Hoje nós temos até um pouco mais de tolerância, isso já não é visto dessa forma e tal. Mas naquela época, nossa, uma época assim de voltarmos 50 anos no tempo, 60, 70 anos, naquelas primeiras décadas do século XX, nós vimos uma
imposição religiosa muito forte, dentro daqueles padrões antigos, né? Então, continuando para nós aqui, Kardec lembra, então, que nessa parte da filosofia, do materialismo, havia, então, essa falta de valorização. Tá certo. Beijo para ela, Cindizinha. Então, essa falta de valorização da vida. Exatamente porque você não tem mais no que acreditar, e aí então se opta por abrir mão da vida diante de desgosto. Então por isso que nós temos aqui, pela certeza que ele dá de um futuro de acordo com a justiça de Deus, e que a razão mais severa pode admitir, por isso que muitos intelectuais daquela época eram ateus, eram materialistas, eram positivistas, até o positivismo, que era uma nova filosofia, uma nova proposta de vida naquela época, né, de Auguste Comte, que ele propôs também, que tudo deveria ser feito de uma forma absolutamente racional. Então muitos se tornaram adeptos do positivismo, mas ele próprio acabou se diluindo, né, sem ter muita sustentação. Assim como também o interessante, a gente começa a fazer essas análises e percebe que tanto o positivismo como o próprio espiritismo acabaram se dissolvendo, se diluindo na França, acabaram desaparecendo daquele país em virtude daqueles conflitos daquela época. E depois que o positivismo desapareceu, nenhuma outra nação, principalmente na Europa, com tantos problemas que eles estavam vivendo com as guerras, acolheram essa nova ideia. Já a doutrina espírita ela acabou encontrando um novo campo aqui no Brasil. Mas percebe-se que o positivismo não veio para cá, embora nós tenhamos a influência dele. Pegamos a bandeira brasileira, aquele ordem e progresso, amor, ordem e progresso, era um lema do positivismo. E na nossa bandeira, então, ela tem essa marca. Só que ficou por isso mesmo, ordem e progresso. Ficou apenas ali uma expressão bonita, interessante, que nós não temos lá muita coisa para relacionar ou valorizar o positivismo, mas percebemos que a doutrina espírita conseguiu se sustentar aqui. Já os positivistas que vieram para cá, que foram responsáveis pela proclamação da República, fim do Império e coisa e tal, acabaram simplesmente desaparecendo. Ou seja, percebemos então que as próprias ideias materialistas não se sustentam como instituição. Elas se tornam, na verdade, como pensamentos individuais. São pessoas que não acreditam, mas não temos ali uma instituição que sustente essa ideia. Tivemos durante muito tempo aquela perseguição nos países comunistas, né, que proibiam, inclusive, a própria manifestação religiosa. Mas depois que elas simplesmente acabaram, voltaram de novo. As pessoas voltaram a buscar essa aproximação. Continuando. Fazendo conhecer novas leis da natureza, ele oferece a solução de fenômenos incompreendidos e de problemas insolúveis até hoje, e, por sua vez, destrói a incredulidade e a superstição. Para ele não há nem sobrenatural nem maravilhoso. No mundo tudo se realiza em virtude de leis imutáveis. Vamos aqui agora analisar esse parágrafo que ele é importante. O Espiritismo, então, fazendo conhecer novas leis da natureza, oferece a solução de fenômenos incompreendidos e de problemas insolúveis até hoje. Dá a impressão de que nós estamos falando leis da natureza, falando de eventos, fenômenos espíritas. Ele explica, por exemplo, a aparição de fantasmas, ele explica eventos assombrosos que acontecem. Não é isso. Essas leis da natureza de que nós estamos tratando, trata, por exemplo, da própria reencarnação. Que não é pela reencarnação em si, de você pensar assim, a reencarnação existe, não. A ideia de compreender essas leis, e dentre essas leis a reencarnação, nós começamos a entender o nosso próprio modo de viver. Por que nós vivemos conflitos? Por que nós vivemos dificuldades? Por que temos aquelas expiações individuais, familiares e coletivas? Qual é o resultado de determinadas ações
de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de uma nação inteira para aquele futuro. Nós começamos a entender tudo isso. De pensarmos, por exemplo, naquela ideia da injustiça, né? É uma injustiça aquelas pessoas morrerem dessa forma. E a gente começa a ver, pode ser algo que nos choque, mas existe algo muito mais profundo que sustente essas experiências que essas pessoas vivem. Para nós imaginarmos uma situação trágica que envolva um determinado grupo, seja através de uma guerra, de uma epidemia, de um desastre natural, claro que nós pensamos assim, né? Coitado daquelas pessoas, foram abandonadas por Deus, porque é uma injustiça. Ou como o próprio Chico lembrava, né, naquele debate do Pinga Fogo, falando sobre a reencarnação, respondendo a um pastor evangélico, né, sobre uma questão da Bíblia que ele apresentou, ele falava assim, como é que você vai explicar uma criança que nasce com uma deficiência? Ou que ela tem uma deformidade, ou que ela é cega, alguma coisa do gênero? É simplesmente algo da natureza, uma imperfeição da natureza que provoca aquilo, não considerando o indivíduo que vivencia essa experiência? Então nós tratamos exatamente dessas leis que são conhecidas agora. De você olhar uma situação, enfrentá-la com resignação, sabendo que aquilo tem uma causa, tem um efeito, e depois terá um desdobramento futuro na evolução daquele ser. Coisa que até então não era apreciada. O indivíduo que vivencia, no caso do Brasil, analisarmos a nossa própria história, de pensarmos assim, a escravidão, porque nós tivemos ali milhões de pessoas que foram escravizadas, lembrando que o Brasil foi o país que mais escravos utilizou no seu desenvolvimento em toda a história da humanidade. O Brasil é recordista mundial em uso de mão de obra escrava, naquele período, né, de 300 anos que nós tivemos da nossa colonização. Tanto a colonização como também do próprio império, né, que nós tivemos aqui. Então a gente pensa assim, mas o Brasil vivendo essa história, utilizando dessa forma outras vidas humanas, isso vai ser impune? E aí então, analisando a lei de causa e efeito, a causa, a utilização dessa mão de obra, a falta de valorização da vida, de solidariedade, qual vai ser o efeito para todos nós? Quais serão as consequências morais que nós vamos viver? E aí nós começamos a analisar a nossa história. É claro que nós não podemos nos deixar levar por fantasias, porque do contrário a gente vai acabar caindo naquele estado de imobilização, né? É porque é assim mesmo, as coisas têm que ser, então eu não tenho que fazer nada. Pelo contrário, esse conformismo, essa resignação improdutiva, ela acaba sendo abolida exatamente pelo entendimento dessa lei, de saber que houve uma causa negativa no passado, existe um efeito negativo no presente, o que nos estimula a promover um efeito futuro de uma forma diferente, um efeito reverso. Se era negativo, vamos trabalhar para fazer com que ele seja positivo. Depois ele continua, por sua vez, destrói a incredulidade e a superstição. São dois pontos de vista diferentes. A incredulidade para aqueles que deixaram de acreditar, em virtude da insatisfação, da frustração, da descrença de um modo geral, como também da própria superstição para aqueles que acreditam demais. Aqueles que levam tudo para a fantasia, aqueles que acreditam que tudo acontece de acordo com a vontade, com o temperamento de uma entidade superior. Esse temperamento quer dizer assim, não, porque Deus vai salvar aqueles que são os eleitos. Tá, mas como acontece exatamente essa eleição? Como eu posso me considerar o ser salvo? Não, porque eu frequento, porque está escrito. Isso é superstição. Quando nós começamos a entender sobre a lei de causa e efeito, sobre a elevação do espírito, a sua transformação, aí sim a gente começa a perceber que sim, ele começa a entrar em afinidade com o pensamento divino pelos seus próprios méritos, não por crenças, mas por trabalhos que realizou. Então isso também faz parte de outras leis. E quebra, sem dúvida nenhuma, a incredulidade e essa superstição. Então, para a doutrina espírita não existe nem sobrenatural nem maravilhoso. Nós temos essas leis do mundo físico, leis também que regem o mundo espiritual, e começamos a entender a afinidade entre esses dois ambientes a partir dessas leis. E continua. Longe de substituir
um exclusivismo por outro. Ele está dizendo assim, o Espiritismo não veio dizer que fora do Espiritismo não há salvação. Porque do contrário nós vamos entrar em confronto com o pensamento de Santo Agostinho que dizia fora da igreja não há salvação. Então uma instituição que quer ser exclusiva. E aí vem o Espiritismo e vem dizer que não ele que é o exclusivo. Então um pensamento por outro nós temos ali vários e vários pensamentos que se acham exclusivos. Porque é a minha crença, porque é o meu livro, porque é a minha instituição, porque é a minha igreja, porque é o meu centro, não existe nada de meu. Então o Kardec diz assim, longe de substituir um exclusivismo por outro, ele se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência. Ele combate o fanatismo sob todas as formas e a corta pela raiz, proclamando a salvação para todos os homens de bem e a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar por seus esforços, pela expiação e pela reparação, à perfeição que só conduz à suprema felicidade. Em lugar de desencorajar o fraco, ele o encoraja mostrando-lhe o porto que ele pode alcançar. Então olha só isso tudo. O Espiritismo então é o campeão absoluto da liberdade de consciência. Por isso que a gente lembra sempre, né, que a doutrina espírita é uma filosofia extremamente difícil de segui-la no seu sentido mais puro. Porque nós estamos tão habituados a restrições, a sermos conduzidos, a sermos manipulados, que quando alguém fala para você assim, olha, faz da sua vida o que você bem entender. Mas é claro que não é simplesmente faça o que você quiser. Ele apresenta para vocês, para nós, né, ele apresenta as leis que regem esse jogo da liberdade. E mais uma vez a gente lembra aquele pensamento recorrente aqui nos nossos estudos, né? Disciplina é liberdade. E é exatamente essa disciplina que nós começamos a entender a partir dessas leis. Então, quer dizer, você não precisa ter medo de pensar diferente, você não precisa ter medo de mudar seu modo de viver. O que importa, na verdade, são as causas, as nossas ações, e depois nós vamos nos preocupar com os efeitos, com as nossas reações. E essa causa e efeito é a base fundamental dessa nossa liberdade de escolha. Tudo para nós traz responsabilidades. Nós chegamos até a falar sobre isso no nosso último encontro, sobre direitos e deveres. Começamos a analisar profundamente os direitos que nós temos de fazer escolhas, mas também começamos a entender os deveres decorrentes desses direitos. E por isso que a doutrina fala, não, porque está escrito que é proibido. Sim, Arnaldo, renovação mental e descobrimento, e é um desafio para todos nós, porque a gente tem que passar por um processo de reconstrução. Vocês se lembram, né, que eu comentei com vocês sobre aquele professor de sociologia que conversava com alguns alunos do ensino médio e no seu trabalho ele falava exatamente sobre questões políticas. Né? Vou só repetir para aqueles que não estavam aqui com a gente. Então, ele falava assim que falar sobre política com alunos, você precisa destruir da mente deles tudo aquilo que eles tinham aprendido até então. Que política diz respeito à corrupção, que política não presta, que política não faz nada. Não, política tem um papel importantíssimo em toda a sociedade. É através da política que nós nos entendemos para chegarmos a um acordo comum. Mas não essa política contaminada, essa política imperfeita que nós vemos hoje. Então, primeiro nós temos que desfazer tudo aquilo que você pensou até então. É a mesma coisa que acontece com a nossa própria relação com Deus. Como é que você vê Deus? Você vai falar Deus de acordo com aquilo que te ensinaram a ver. Mas aquilo que te ensinaram a ver é correto? É construtivo? É produtivo? E é por isso que nós temos então aquela rebeldia. Então a necessidade de nós destruirmos aquela base imperfeita que foi construída, que teve seu momento. Cada coisa aconteceu no seu momento, quer dizer, primeiro nós tínhamos que aprender pela imposição, pelo medo, para regrarmos as nossas ações. Depois a gente vai então vivendo de modo diferente. Moisés trouxe para nós a visão daquele Deus severo, general dos exércitos, que punia, que destruía, que fazia, acontecia. E depois nós encontramos Deus a partir da visão de Jesus, que era o Pai amoroso, é aquele Pai que cuida e tudo mais. E agora nós começamos a ver de um modo mais diferente ainda.
Então primeiro temos que mudar tudo aquilo que nós... Só que para poder mudar alguma coisa que nós vemos como errado, nós precisamos primeiro ver aquilo que é certo para fazer uma comparação. Como é que eu vou julgar alguma coisa errada se eu não tenho um pensamento melhor? Como é que eu vou dizer que não tem céu, que não tem inferno, se eu não tenho o que pensar no que vem depois? Então há necessidade dessa renovação e, sem dúvida nenhuma, do próprio indivíduo saber vivenciar isso tudo. A Angelina colocou, né, o Karnal historiador fala muito sobre, e tem que se falar cada vez mais também. O mau exemplo de uma determinada época, de uma determinada situação, de uma determinada instituição, não significa que a ideia como um todo esteja equivocada. Arnaldo colocou, um professor dos Estados Unidos propôs o socialismo nas notas. A classe inteira repetiu de ano, né? A preguiça e a inércia tomou conta da classe com a ideia do aproveitamento das notas dos mais estudiosos, que se tornaram também aproveitadores, né? Não, o exercício basta a gente começar a estimular as nossas mentes, que a gente vai ver qual é o resultado. A nossa natureza aflora, né, de um modo muito interessante e também bastante prejudicial também. Então, essa é a ideia que Kardec coloca, por isso que diz para nós que esse campeão absoluto da liberdade de consciência trata exatamente dessa questão. De nós começarmos então a soltar as nossas ideias. E isso é muito importante, porque nós vemos isso na nossa atualidade, quando nós falamos assim, né, de que forma que o Espiritismo é visto, por exemplo, na sociedade brasileira. Nós temos ali pessoas de diversas religiões que não se interessam necessariamente pela doutrina espírita como um todo. Mas nós temos ali ideias que são estudadas pelo Espiritismo. Inclusive nós vemos nos meios de comunicação, né, nas novelas, nas reportagens, nos filmes. Aquela novela que fala de reencarnação. Quantas pessoas que frequentam outras religiões começam a ver isso como uma possibilidade? Comunicação com o mundo espiritual através dos trabalhos que foram feitos por Chico Xavier, por outros médiuns, daquilo que foi passado por filmes, por novelas, de pessoas que se comunicam com os seus entes queridos, de um modo negativo também, é claro, né, através dos filmes de terror, porque mostra que fantasma que se manifesta é sempre aquele fantasma do mal. E a gente de repente começa a entender também uma comunicação com o pai, com uma mãe, com um ente querido que tenha desencarnado. Então as pessoas dizem assim, nossa, bem que isso podia ser verdade. No momento em que ela propõe essa dúvida, a semente começa então a se abrir. Depois, quando ela começar a estudar, essa dúvida que ela tem começa a se tornar uma convicção. Mas no passado era assim, não, isso não existe, isso não é possível. Ela negava por si mesma. Quando ela começou a dizer então, né, bem que isso podia ser verdade, ela acabou de quebrar aquela barreira que impedia que o seu pensamento se expandisse. Então hoje nós temos aqui no Brasil essas influências, né, dessas ideias que fazem com que as pessoas se deem o direito, né, de pensarem nisso, pensarem de um modo diferente. Né? E nós que estudamos a doutrina espírita temos isso como princípio. Não é uma sementinha que está plantada no nosso coração. A coisa já vem clara e escancarada para todos nós, que ninguém, claro, é obrigado a aceitar. Mas como Kardec disse, se você não aceita isso, me explica por que você aceita outra coisa. Quais são os seus argumentos, se você realmente está usando esse processo filosófico para entender isso tudo. A Ananda, né, minha prima de 5 anos, né, assim dizia colocando, nunca deu a entender que percebia a minha deficiência, né, até que no ano passado perguntou, Lu, por que você nasceu assim? Eu fiquei muda, né, por quase 2 minutos, sem saber o que responder para ela, né, por não querer repetir o que me disseram a vida toda, né, tal história da vontade de Deus. Né. Eu também te lembro que eu falei para vocês, assim dizia numa vez, diante de uma conversa com o pessoal, me vieram, né? Não, mas não sei por que as coisas acontecem assim, não sei porque eu tenho que viver a minha experiência, vocês têm que viver a de vocês. Aí depois vem assim, não, se nós olharmos no livro de Jó, lá Deus estava testando a fé de Jó. Aí você levanta a sobrancelha e fala, mas que Deus mais temperamental. Por que ele pegou o Jó e não o José? Né? Por que tem que ser eu e não o vizinho? Por que tem que ser você e não o cara da esquina? Então essa ideia já acaba porque a gente aprendeu realmente assim. Não, é porque Deus quis. Quando a gente começa a estudar essa filosofia, começa a estudar essa liberdade de pensamento, de consciência, a gente começa a ver de um modo completamente diferente a partir de leis.
Essa lei que fala não apenas do nosso momento atual, mas fala do passado, fala do presente e do futuro, fala de causa e fala de efeito. E aí a gente começa a ver diferente. Claro que a gente lamenta, né? Eu não gostaria que fosse assim. Mas quando a gente volta no passado, a gente também não precisava ter feito do jeito que fez. Mas já que fez, nós acabamos de desencadear as reações da lei de causa e efeito. Mas também podemos desencadear reações diferentes a partir de agora, dessa mesma lei de causa e efeito, que foi inicialmente, né, no nosso modo de pensar, usado contra nós, trazendo essa situação dolorosa, hoje nós podemos usar a nosso favor, de um modo construtivo. É a mesma lei, ela é imparcial, ela não é temperamental. Ela não elege aquele que vai ser punido ou vai ser premiado. Ela simplesmente faz parte de um processo que somos nós que vamos utilizar, se nós utilizarmos com sabedoria. E hoje, pelo que nós vemos pelo mundo afora, quase ninguém compreendeu ainda o efeito, a influência dessa lei sobre nossas vidas. Pelo modo como as pessoas estão agindo hoje, pelo modo como as nossas instituições estão sendo conduzidas. Podemos ver claramente o efeito negativo disso. Mas também temos o lado positivo daqueles que sabem aproveitar. Só que a grande questão é aqueles que aproveitam de um modo acidental, vamos dizer assim. Ele faz o bem porque ele gosta de fazer. Imagina se ele fizesse o bem compreendendo o efeito dessas ações a partir dali. Quanta coisa nós mudaríamos e com qual intensidade também isso aconteceria. O El colocou, né, é mais fácil colocar a culpa nos outros, inclusive em Deus, claro. E aí esse pensamento conformista também, que é algo que muitas vezes nos anula, nos imobiliza. Arnaldo colocou, né, a questão é que nós espíritas temos tido respostas enlatadas também, né, principalmente quando toca de forma equivocada o princípio de causa e efeito, transformando em lei de talião, olho por olho, dente por dente. Sim. Quantas vezes nós vemos isso como algo punitivo? Como a ideia do castigo ainda está muito presente na nossa consciência. Mas a gente sempre acha que lei de causa e efeito é o chicote. A gente nunca vê a lei de causa e efeito como aquele abraço, como aquele acolhimento, como aquela condução que nos ajuda, que nos transforma. Se nós soubermos utilizar essa força, eu me recordo na época de serviço militar, nós tínhamos um instrutor, um sargento, que ele falava assim, se um soldado soubesse a força que ele tem pelo uniforme que ele usa, ele teria muito cuidado. E aí a gente ficava assim, né, poxa, não entendi. Com 19 anos você não entende quase nada dessas profundidades. Né? E a mesma coisa acontece com o nosso pensamento. Se nós soubéssemos a força do nosso pensamento, nós tomaríamos muito cuidado com aquilo que a gente pensa. Com os nossos sentimentos, muitas vezes de revolta, pensamentos críticos, pensamentos pessimistas. Imaginemos se nós alimentássemos um pensamento construtivo, otimista, fraterno, como seria então, qual seria a intensidade dessa revolução que nós promoveríamos? Continuando, pessoal, vamos lá para a gente só acelerar um pouquinho mais aqui. Tá. Ele, o Espiritismo, obrigado, Cinzinho. Ele não diz, fora do Espiritismo não há salvação, mas com o Cristo, fora da caridade não há salvação. Princípio de união, de tolerância, que reunirá os homens num sentimento comum de fraternidade, em lugar de dividi-los em seitas inimigas. Por esse outro princípio, não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Kardec fala sobre isso lá nos primeiros capítulos aqui da Gênese. O Espiritismo destrói o império da fé cega, que aniquila a razão, a desobediência passiva e embrutece. Ele emancipa a inteligência do homem e ergue seu moral. Reforçando aqui, ele diz, não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Significa o quê? Que qualquer proposta filosófica, religiosa, dogmática que você apresentar, vamos conversar sobre isso. E se nós conversarmos sobre isso, de um modo saudável, de um modo equilibrado, nós chegaremos a muitas conclusões positivas, revolucionando todos os conceitos que nós até então tínhamos de um modo quase que cristalizado dentro de nós.
Tales colocou para nós, né, Jesus era antimaterialista, a doutrina espírita é antimaterialista. O capitalismo é materialista ao extremo, logo, livre pensar é só pensar, sim. Mas e o medo de fazer isso, né, Tales? Estamos tão acostumados a essa restrição, a essa ideia de que se você não fizer, esse se você não fizer, deixa a gente com a nossa mente livre para criar todos os cenários trágicos que vêm depois. E olha que nós somos criativos, né? Então, simplesmente pensar naquilo que eu faço, naquilo que eu gostaria de fazer, nos seus efeitos, do porquê fazer as coisas dessa forma. Isso quebraria qualquer tipo de atrito que existe entre as filosofias. E continuando, pessoal. Coerente consigo mesmo, ele não se impõe. Diz o que é, o que quer, o que dá e espera que venham a ele livremente, voluntariamente. Ele, o Espiritismo, quer ser aceito pela razão e não pela força. É aquela frase, né, aquele pensamento que a gente coloca, que diz que o Espiritismo não impõe, ele propõe. A partir da sua proposta, as pessoas chegam por afinidade. E naturalmente não chegam de um modo brusco. Porque raramente a gente verá uma pessoa que quebrará, né, que romperá de um modo abrupto uma relação com uma filosofia que fez parte da sua vida toda. E muito mais do que sua vida toda, da sua existência toda. Que vem acompanhando. Então, na verdade, a gente vai se aproximando, muitas vezes estimulado por um problema que a gente vivencia, por uma dor, por uma crise qualquer. Outros vão sendo conduzidos de uma forma muito natural. Então, como eu falei para vocês, pessoas que têm ali as suas crenças, têm ali as suas práticas religiosas, mas acaba assistindo uma coisa na televisão, lê um livro, ouvir uma história, começa então a absorver um pouco mais, né, uma ideia diferente, até que chega uma hora que ela começa a fazer uma seleção. Bom, isso para mim serve hoje, aquilo não serve. Como nós fizemos no passado. Para nós tínhamos um conjunto de valores que faziam parte da nossa vida. Esses valores foram naturalmente substituídos por aquilo que nós temos hoje. E futuramente, muitos desses valores que nós temos hoje, acreditando que eles são definitivos, também serão modificados, aperfeiçoados no futuro. Porque tudo é uma questão de evolução. A nossa mente também evolui. Então ele coloca assim, ele respeita todas as crenças sinceras e só combate a incredulidade, o egoísmo, o orgulho e a hipocrisia, que são as chagas da sociedade e os obstáculos mais sérios ao progresso moral. Mas ele não condena a ninguém, mesmo seus inimigos, porque está convencido de que a estrada do bem está aberta aos mais imperfeitos e que, cedo ou tarde, eles entrarão nela. Essa frase que ele coloca, ele respeita todas as crenças sinceras. Isso mostra para nós o que é realmente o Espiritismo. Respeitar as crenças sinceras significa não interferir naquilo que os outros acreditam, desde que aquilo que ele acredite promova o bem. Não, mas você não pode. Como assim não pode? Desde quando a doutrina espírita te impede de fazer alguma coisa? Se aquilo que você faz te transforma num indivíduo melhor, como o próprio Dalai Lama já comentou sobre isso numa oportunidade que nós estudamos aqui no nosso grupo, ele fala exatamente disso. Quer dizer, se aquilo que você acredita te faz bem, nossa, mas eu gostaria de acender um incenso na minha casa para ficar pensando, acende, meu filho, só cuidado para não pôr fogo na casa. Porque se aquilo te eleva o pensamento, te coloca numa condição de harmonia com um pensamento superior, faça aquilo que você quiser fazer. A proposta do doutrina espírita é você entender que você é um espírito imortal, que você é um espírito em evolução, que existe uma lei que rege as nossas vidas, que quanto maior a afinidade com essas leis, mais felizes nós seremos. Que nós temos ali indivíduos à nossa volta que não estão conosco do nosso lado. Mas vão continuar ainda, Arnaldo, são catalisadores de energias, mas que vão continuar nos acompanhando durante um tempo, porque nós não conseguimos ainda ter um pensamento totalmente voltado para o mundo espiritual, vivendo presos aqui no mundo material.
Como é que nós vamos pensar assim na liberdade de pensamento completo, olhando aqui no nosso corpo físico que nos restringe, as necessidades da matéria, os sentimentos que nos prendem aqui ainda? Mas quando chegar o momento em que nós começarmos a nos libertar cada vez mais, vai chegar uma hora em que, pela própria consequência da evolução, nós não teremos necessidade de encarnar mais no mundo físico. E é aí que o pensamento já conseguiu se libertar completamente das suas necessidades ainda primitivas, ainda ancestrais. Então, por isso, essa modificação, até mesmo nós que pensamos assim, não, porque hoje eu sou espírita, não preciso de mais nada. Até parece que você não precisa. O seu desejo de não precisar pode ser intenso, mas a sua realidade é completamente diferente. Tanto que nós vivemos ainda naquilo que o próprio Espiritismo combate, como foi colocado para nós aqui: incredulidade, o egoísmo, o orgulho e a hipocrisia. Olha só quanta coisa nós temos ainda que combater em nós, em maior ou menor intensidade. Para finalizarmos, deixa eu ver aqui o tamanho do 21. Não, 21, 22, 23, 24 e 25 a gente deixa para o nosso próximo encontro, então. Então, pessoal, aquilo que a gente vê agora aqui no item, no número 20, que a gente fechou agora, deixa eu ver aqui. Foi o que nós lemos aqui então, né? Fala sobre o próprio progresso, né, que nós vimos aqui agora. Está convencido de que a estrada do bem está aberta aos mais imperfeitos e que cedo ou tarde eles encontrarão nela, né, entrarão nela. Então mostra que, na verdade, isso mostra para nós também, quando nós falamos sobre essa estrada do bem que está aberta a todos, nós falamos sobre a proposta de regeneração de cada um de nós. E isso deve, por um princípio fundamental, dissipar de dentro de nós esse sentimento de revolta, esse sentimento de antipatia que nós temos hoje. Que nós temos uma sociedade ainda passando por tantas crises de várias ordens, e nós, na verdade, começamos a olhar para as pessoas dizendo, né, tomara que esse indivíduo vá preso, tomara que ele morra, tomara que ele desapareça, porque nós vemos hoje sentimentos muito intensos dentro desse campo, né, da antipatia. Então, quando nós pensamos assim, até mesmo aquele que erra hoje, no futuro vai poder se ajustar a essas leis, como nós também nos ajustamos. Porque nós olhamos para o passado e nos vemos lá atrás também, talvez não fazendo parte de círculos dominantes, né, onde os escândalos se tornam mais intensos. Eu não fiz parte de um governo que corrompia, eu não fiz parte de uma instituição que dominava, mas no meu dia a dia eu fazia isso com as pessoas naturalmente. E hoje eu já não desejo mais fazer isso, embora eu ainda tenha algumas tendências. E aqueles que erram hoje, que aparecem na mídia, refletem aqueles que muitas vezes fazem dentro de casa, fazem na rua, fazem no seu ambiente de trabalho. E mesmo esses terão a oportunidade de aprender. Lamentavelmente nós temos que aprender com eles, e eles aprender conosco através dessas relações difíceis. Por isso então nós começamos a ver o mundo a partir de outra perspectiva. Vemos aqueles que porventura estejam dentro daquilo que nós chamamos de maldade, por uma limitação da sua compreensão, pela sua ignorância, pelos seus valores ainda primitivos, mas que certamente serão conduzidos para esse caminho do bem, nessa estrada do bem, que está aberta aos mais imperfeitos. E aí então a sociedade começa a trabalhar para isso também. Começa a perceber que espíritos ainda imperfeitos estão entre nós, mas se a sociedade oferecer as devidas oportunidades, a transformação será melhor. Mas se nós desprezarmos, a oportunidade de trabalho que foi desprezada vai nos cobrar lá na frente depois. Nós somos responsáveis pela evolução daqueles que nós ajudamos e somos responsáveis pela estagnação daqueles que ignoramos. E não adianta chorar, mas esse nosso país, esse nosso mundo está perdido. Está perdido porque nós mesmos nos perdemos. Não é o planeta Terra, o físico, que define a perdição ou a salvação de alguém. Mas aqueles que vivem. Quando nós tivermos essa compreensão, acabou. Nós chegamos a falar sobre isso, Arnaldo, né? Dessa ideia
da lei do mais forte, da lei do mais esperto, da malandragem, cada um achando que a sua esperteza vai proporcionar para ele uma vantagem sobre os demais. Então ele pode não sofrer necessariamente uma multa com isso, ele pode não sofrer, mas a continuidade dele na vivência desse tipo numa nação como essa, numa sociedade como essa, e não adianta ele reclamar. Ele vai continuar reclamando porque nada presta, nada favorece a ele, exatamente porque ele se acha que é o mais esperto, o mais especial que todos. Então essas corrupções silenciosas, né? Olha, Zé, essa ideia do sistema, a gente não pode esquecer que o sistema foi criado pelo próprio homem. Então a corrupção existe no homem, e tudo aquilo que diz respeito à relação do homem com o próprio homem, vai surgir também isso tudo. Então tudo acontece dentro de nós. Então o sistema foi criado por quem? Essa é a ideia que a gente tem que lembrar. Se nós somos responsáveis por criar esse nosso modo de viver, significa que nós podemos também modificar o nosso modo de viver. Leis humanas, hábitos humanos, tradições humanas, no fim das contas, são os próprios humanos. A ideia da política, não, porque esses políticos não prestam, esses políticos saíram da sociedade. Eles estudaram nas nossas mesmas escolas, eles trabalharam nos nossos mesmos ambientes, moraram nos mesmos bairros que nós, cultivaram os mesmos valores. E se nós estivéssemos lá? Vamos dispensar todos os nossos políticos e vamos nos colocar lá para governarmos o nosso país. Quanto tempo a gente acha que nós resistiríamos a todas aquelas tentações, facilidades, malandragens e coisa e tal? Nós cairíamos fácil nessa cilada. Eles caíram e eles estão expostos. E nós achamos que estamos protegidos do lado de cá dos nossos televisores. Vamos para lá ocupar aquele lugar, vamos ver se a gente tem força moral para resistir àquilo tudo. Não existe aquela história de somos farinha do mesmo saco? Tira um capim e nasce outro? Nós somos capim do mesmo jardim. Agora, a partir das crenças, dos valores que nós temos, talvez isso nos dê um pouco mais de força para fazer as coisas de um modo correto. Mas não significa que nós sejamos infalíveis, que nós estamos absolutamente protegidos disso tudo. Né? Não sei, viu, Zé? Tomara que não, né? Porque essa intervenção ela é sempre forçada, ela é sempre dolorosa. Né? Eu não acredito, acho que essa evolução que a nossa sociedade conseguiu conquistar a partir daquela época da ditadura militar, fez com que nós criássemos, né, anticorpos contra esse tipo de ação, desse tipo de violência contra a sociedade. Né? Arnaldo colocou, né, Evangelho, no começo o instinto, avançando sensações, e corrompidos evoluímos sentimentos, né, o ápice do sentimento, o amor. Estamos mais próximos da animalidade que a angelitude. Né? Então, quer dizer, estamos em vias de crescimento, em vias de progresso. Então é isso, pessoal. Parando por aqui o nosso estudo de hoje. Mais uma vez, nós iremos para o nosso item número 21, no nosso próximo